Olá, queridos professores da revista Viver Mais Adolescentes 15 a 17 anos. Eu me chamo Jennifer Velt e nós estamos aqui para mais uma pré-aula. Se você ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta o nosso vídeo, faça o seu comentário para que nós possamos estar aqui juntos, aprendendo mais e mais do Senhor. Nesse trimestre, nós estamos estudando a lição que tem por título O Adolescente na Sociedade Pós-Moderna. Nós estamos na lição de número 9, que se chama Política é Coisa de Cristão. E eu já quero começar com a nossa sugestão de dinâmica de hoje, que tem por tema O que você faria? O objetivo dessa dinâmica é sensibilizar os alunos a refletir sobre a importância das políticas públicas. Essa dinâmica se baseia em Provérbios 29:2, que diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O material necessário para essa dinâmica será um copo descartável, uma caneta, uma cartela aqui de remédio e uma chave. Cada um vai representar uma coisa, né? A chave vai representar a segurança pública. A caneta vai representar a educação. E o remédio irá representar a área da saúde. Cada objeto irá representar, uma área social. Então você vai pedir para que o aluno ele escolha um objeto e para que ele venha trazer uma proposta. O que eu faria na área da educação, se ele escolheu a caneta? O que eu faria para melhorar a educação? Quais as políticas públicas eu implantaria? Na área da saúde, o que eu faria para melhorar o SUS, para diminuir as filas? De que forma eu faria? E na segurança, como eu faria para diminuir a violência, para que nós possamos nos sentir mais seguros ao andar na rua à noite? Então, cada aluno vai estar trazendo uma proposta de política pública. Conclua explicando que as políticas públicas, elas são necessárias para toda a população. A política pública enquanto uma ação governamental para que possa implantar um direito, para que nós possamos viver com segurança de qualidade, saúde de qualidade, educação, transporte. Então, diga isso para o seu aluno, que muitas vezes nós reclamamos tanto, nós reclamamos tanto das coisas, mas o que nós faríamos no lugar daquela pessoa? O que nós faríamos no lugar dos nossos líderes? Nós estamos orando pelos nossos líderes, estamos orando pelo meio de transporte, nós reclamamos que o trem piorou, que o ônibus piorou, mas nós estamos entregando essas vidas nas mãos do Senhor, essa área, então nós precisamos fazer mais do que reclamar. E aqui na lição de número 9, ela vem apontando que o cristão ele não pode ser alienado da política. Tantas pessoas dizem que não gostam da política, mas na verdade o que elas não gostam é da politicagem, o que se faz de errado na política. Mas a política em si, ela é muito importante para a nossa vida de qualidade, para que nossos filhos possam estudar em boas escolas, para que nós possamos sentir alguma coisa, e irmos num hospital, irmos numa clínica e sermos bem atendidos, que não demore. Então a política ela é essencial na nossa vida, nós vivemos a política todos os dias, ainda que nós não gostemos dela, e nós não gostarmos da política, gera o quê? O desinteresse, e aí faz o que? Nós não lutarmos pelos nossos direitos. Então isso nós precisamos ter muito cuidado, isso é muito preocupante, porque tudo é importante, Tudo isso é muito importante para a nossa vida e para as gerações futuras, e o cristão não pode ser alienado disso.
passe isso para os seus alunos. Nós vivemos numa organização política, nós vemos que a política ela surgiu lá na Grécia Antiga, através da polis, através das cidades-estados, E o político, ele era aquele responsável pela organização política, pelos cuidados com a vida pública. Esse era o político, E Aristóteles, o filósofo grego, ele defendia que a boa política deve visar o bem comum e não para o benefício próprio, Porque muitos entram na política com o objetivo de enriquecer para o seu benefício próprio, mas não. O político ele deve buscar o bem de todos, deve visar o bem comum, como facilitar a vida, como colocar em prática direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, que são aí, nós vemos que é a cidadania, é composta por esses 3 direitos, os civis, os políticos e os sociais. E todos nós temos direitos a eles, nós pagamos impostos, não é assim uma benesse, não é um favor, não, nós pagamos os nossos impostos e nós temos direito a tudo de qualidade, a serviços prestados de qualidade. E a lição vem destacando isso, que no Brasil nós vivemos numa democracia, A democracia significa o governo do povo. Nós elegemos os nossos representantes e nós também podemos opinar e cobrar, Tantas vezes a gente nem se lembra em quem a gente votou na eleição passada, mas nós precisamos acompanhar e fiscalizar aquele político. Ainda que nós gostemos dele, precisamos estar fiscalizando para saber se ele está cumprindo o que prometeu. Vem apontando ainda que nós vivemos num regime de governo presidencialista, que nós temos um presidente, mas o povo é soberano, Então o povo precisa ser respeitado, o povo tem a força. E a lição vem trazendo também que o cristão não pode ser alheio a questões políticas, porque nisso que nós somos alheios, nós deixamos passar muita coisa e ficamos relapsos. Não podemos, precisamos ficar atentos à política, às notícias. O cristão precisa estar informado, O cristão não pode viver apenas ali, vivendo ali naquele seu mundo ali, não. Precisa estar antenado com tudo. E a lição vem destacando também as formas de governo, que são importantes. Nós vemos a teocracia, que é quando o governo é conduzido por um líder religioso. A teocracia ela ainda é exercida em alguns países, como o Irã, a Arábia Saudita e o Afeganistão, além do Vaticano, que é o único país no mundo guiado pelos princípios do cristianismo, ainda que no entendimento da Igreja Católica. Nós vemos que Theo significa Deus e cracia o governo, Então o governo ainda é exercido pelos líderes religiosos. Além da monarquia, na qual ao rei ou à rainha, eles são chefes de Estado, na monarquia, na qual o cargo é hereditário e é transmitido através da linha de sucessão. E relembre que o povo de Israel, ele ficou com inveja das nações vizinhas e ele pediu um rei ao Senhor, entristecendo muito o Senhor, porque era o Senhor quem os guiava, mas ele queria ser igual às nações vizinhas. Então, aponte tudo isso para os adolescentes, que eles também precisam estar atentos às questões políticas e não apenas falar mal do governo, mas estar orando essas pessoas, Estar entregando nas mãos do Senhor tudo isso para que o Senhor possa estar conduzindo o nosso país, Porque o Brasil é do Senhor Jesus. Não é diferente em nossos dias, nós precisamos investir tempo na oração, orar pela nossa nação, orar pelas autoridades, pois a palavra de Deus diz que as autoridades elas foram instituídas pelo Senhor. Então foi o Senhor que permitiu que eles estivessem ocupando o lugar que ocupam. E para viver mais, a importância do cristão se interessar por política, que nós possamos ter esse interesse, cobrar, ler, saber a respeito, porque trata do nosso direito e também da nossa responsabilidade enquanto cristãos.
E eu já quero mencionar o PIL dessa semana, que é o nosso programa de incentivo à leitura, para que possa reforçar o nosso aprendizado, para que possa subsidiar as nossas aulas. E o tema dessa semana é como surgiu a política. É a importância nós também termos esse contexto histórico, contextualizarmos esse tempo que nós estamos vivendo. Então, se você ainda não tem acesso, entre no site da Editora Betel e faça o download de forma gratuita do PIL dessa semana. Se você ainda não tem a revista desse trimestre, entre em contato com a Editora Betel pelos telefones ou pelo site www.editorabetel.com.br. Deus abençoe a sua aula, que seja muito produtiva, que você possa ser uma bênção na vida dos seus alunos, que Deus te use poderosamente no ministério de ensino. Nós nos encontramos na próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.